Tô de volta com o nosso Vida Melhor e a gente vai falar com você que tem vontade de ter um negócio próprio, ou já é empresário, ou começou um negócio pequenininho em casa, está querendo que isso dê certo, precisando que isso dê certo. Aliás, até para você que é médio ou grande empresário, é possível ter sucesso nesse ano de 2017? Esse pode ser o ano da reviravolta. Esse pode ser o ano para você olhar para o negócio e falar, graças a Deus, chega de fracasso. Vamos celebrar já, porque a gente vai aprender agora com quem entende, com quem está fazendo bastante diferença na vida de muitos empresários no Brasil todo. Hoje a nossa convidada é a Roberta Ummeltec, que é especialista em desenvolvimento de pessoas. Ela é consultora financeira e empresarial. Ela é palestrante e instrutora de treinamentos, trabalhando com desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos. É a nossa amiga, seja muito bem-vinda, viu? Bom. Sempre muito é uma bom delícia. aprender com você. E Obrigada. a proposta de ajudar a quem está lá olhando para aquele negócio, que pode estar pequenininho, médio, grande, para dar fôlego, Sim. é muito legal, porque a gente tem ouvido muitas notícias ruins desde o ano passado, né? Ai, o ano de crise, ai, o ano vai ser difícil. Particularmente, o ano passou, foi um ano de sucesso para muita gente, Sim. e principalmente quem acreditou que aquilo não ia o impedir de caminhar, né? Exatamente. Exatamente. É assim, você tem que acreditar. Primeira coisa, você trabalha com o que você acredita, né, dentro dos projetos. Então, a gente está começando um ano, a gente está apenas no segundo mês de um ano que as pessoas começam numa energia muito boa. Então, eu vou abrir o meu negócio, mas primeiro você tem que ter prazer, né? Porque como que você vai se dedicar, como que você vai descobrir novos clientes, novos mercados. Então, o primeiro passo é você entender aquilo que você faz e ser excelente, né, Cláudia? Eu vejo que às vezes as pessoas, elas perdem. Eu estava lendo uma reportagem agora, mesmo antes de entrar no ar, sobre a falta do cuidado com o cliente. Então, no início, você surpreende, você promete, faz que vai acontecer, mundos e fundos, e você desliza por muito pouco. Então, não é a crise o momento econômico, é porque você não foi excelente. Você prometeu que você não poderia cumprir, você se envolveu num negócio que nem você acredita, e as pessoas acabam se envolvendo muito nas emoções. Então, assim, poxa, mas o meu amigo está indo super bem, mas o seu amigo pode ter um perfil diferente do seu. Então, eu incentivo muito as pessoas, primeiro assim, o que brilha o teu olho? Mas será que o que brilha o olho vai dar dinheiro? Primeiro o que brilha o teu olhar, o dinheiro é consequência. Né? Então, assim, as pessoas falam, mas tudo é pelo dinheiro, mas a sua motivação pode acabar. Então, você ser excelente, você se capacitar, você ter pessoas como referência, né, Clau? É muito gostoso você trocar experiências com quem já passou por esse seu começo. Então, como foi? Você errou? Eu acho muito importante, é uma dificuldade que eu vejo que muitos empreendedores têm de criar alianças, relacionamento, que é o famoso networking, né? Então, assim, para a pessoa que está nos ouvindo agora, você faz bolos, mas será que os salões do seu bairro, você tem um relacionamento? Você se preocupa em saber a data de aniversário da dona do salão e preparar um bolo e presenteá-la naquele dia? Olha que surpresa! Então, são muitos detalhes. Tem muitos lugares, Cláudia, que não sabem a data de aniversário do cliente que vai lá há 5 anos. E por que tantos empreendedores acabam tendo sucesso? Porque eles começam a cuidar do cliente no detalhe. Então, vai lavar o carro, coloca um cheirinho gostoso, liga na semana que vem e fala, poxa, posso retirar o seu carro para lavagem? Então, hoje o mercado mudou. E as pessoas buscam a excelência, mas o mimo nos cuidados, né? E um trabalho personalizado. Eu vejo que quanto mais você customiza, claro, de acordo com cada negócio, mas entender o cliente, ouvir o cliente. As pessoas, elas querem muitas vezes empurrar. Não, tem que ser assim. Qual é a dor do teu cliente? Né? Você vende uma solução, então você abriu uma super ideia, mas nem você acredita nisso. Como que você vai falar para alguém que aquilo é legal? Participar de eventos, né? A gente vai ter logo a feira do empreendedorismo. Vai só um pouquinho mais devagar, porque assim, tudo isso que a Roberta está falando faz muito sentido. Mas talvez você esteja assim, com tanta informação que você não teve tempo de anotar. Eu queria que a gente diminuísse o ritmo, porque de fato eu quero que você que está assistindo, aplique isso no seu dia a dia. Roberta falou de excelência. Excelência é uma palavra que, para o cristão que vive o que a gente aprende na Bíblia, ela é muito familiar. Sim. Mas para quem esqueceu e está lá e esqueceu que isso é até um dos mandamentos, a gente ser excelente, que é o que Deus quer, que a gente trabalhe como se a gente estivesse trabalhando para o próprio Deus, ela pode ficar um pouco distante. Ser excelente, que você complementou muito bem, é se capacitar, Sim. É pensar no atendimento, Exatamente. É trabalhar o detalhe, Sim. Ouvir o cliente, Exato.
Você sabe que eu tenho uma experiência como consumidora e eu vou dar uma dica para você agora como empreendedora, tá? Cuida do teu emocional como empreendedor para que você não entre em nenhum embate com o teu cliente, para que você também saiba ouvir uma crítica. Eu vejo que muitas vezes o empreendedor até tem um negócio que tem tudo para ser um sucesso. E aí o cliente faz uma colocação, ou faz uma solicitação, e aí o empreendedor se ressente, aí já fica... Não, e a gente tem que estar muito no eixo, muito maduro para ouvir as críticas, né? Exatamente. Então tem que trabalhar o nosso emocional também. E Vamos ainda, continuar. Dentro da excelência, né, Clau? As pessoas, elas estão esquecendo de se capacitar. Acho que a gente pode até aprofundar nisso. Então, você entra numa determinada empresa na emoção. Então, você participou de um treinamento de um final de semana e você acha que você já é capaz de dominar o bairro inteiro ou aquele público. Calma, aprofunda, testa, experimenta, converse, se envolva. E hoje em dia está muito fácil para você fazer essa capacitação. Você pode fazer isso online, inclusive. Não precisa nem ser necessariamente um curso, mas pesquisando aquilo que diz respeito ao teu negócio. Então, assim, vou trabalhar com saúde. Puxa, veja tudo que andam falando de saúde, veja tudo que estão comunicando sobre saúde. A gente tem informação o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, dá uma olhada, você tem que estar em congruência com o que o mercado está falando. Porque uma coisa que você tem que saber, assim, tá fácil para você, empreendedor, se capacitar, assim como tá muito fácil para o teu cliente também ter todas as informações. Então, hoje em dia, não tem mais aquele malho, aquela venda boba. Hoje, para ser bom vendedor, tem que ter uma venda sofisticada. Exatamente. E a sofisticação é isso que você está falando, é capacitação. Sim, exatamente. Né? Eu ministrei um treinamento no segmento de turismo a semana passada e um exemplo que a equipe de vendas me trouxe é assim, o cliente, quando ele vai comprar uma viagem, ele não compra só uma viagem, ele compra um sonho. Eu vou viajar, eu vou levar minha família, eu não tinha dinheiro, agora eu posso contribuir, presentear. E aí você chega numa determinada agência, a pessoa não sabe, qual o destino? Qual que é a data? Para onde você vai? E você engravidou do sonho. Então você está um ano pesquisando, você sabe tudo que tem. Então o cliente, ele chega na tua frente te dando uma aula do destino. E você, inseguro, não tem improviso, você não tem jogo de cintura. Aí você fala, esse cliente é muito exigente. Aí você trata mal e o cliente vai embora pela porta da frente. E isso, Clau, está acontecendo demais em todos os segmentos. E aí um cliente que você perde, o outro ganha, né? E se o outro tratar bem, ele nunca mais vai voltar mesmo para você. Você falou da área de turismo. Eu sou cliente nessa área, né? Eu não trabalho com isso. Vocês me conhecem, eu trabalho aqui na TV. Mas eu sou uma pessoa que pesquiso, que gosta de viajar e faço o programa Rede Vida Visita. Roberta, eu leio, se tem assim 37 comentários sobre o Hotel X, eu leio todos. Aí eu vou e clico no ruins, aí vejo tudo que é ruim, vejo tudo que é bom, aí fico imaginando, vejo o perfil do cliente. Eu vou entendendo o que é cada um daqueles lugares, porque como é algo que me apaixona, eu gosto de conhecer. E eu fico muitas vezes frustrada quando eu estou em contato com uma operadora ou com uma agência e que não sabe nada. Exatamente. Coisa que a gente, como cliente, já tem acesso. Né? Eu vejo que as pessoas, elas ligam muito o piloto automático, né? Eu vou ser empreendedor. Vou ser empresário, vou sair do mundo corporativo porque eu não aguento mais engolir sapo, eu não quero trabalhar das 8 às 5, eu quero liberdade. Se você pensa assim, pare por aí, porque você vai trabalhar mais. Por isso que eu acredito, Clau, no prazer. Porque tem dias que você vai trabalhar até às 11 horas da noite e vai acordar às 4 horas da manhã, só que o prazer no trabalho vai te abrir portas. Aí por isso que eu amo as minhas amigas artesãs, porque elas são assim, elas têm uma paixão e elas trabalham, tem até que frear. Volta e meia eu falo uma ou outra aqui que eu falo, tá com uma carinha de cansada. Aí fala, Cláudia, eu fiz artesanato ontem até às 4 da manhã. Falo, não, tem que dormir, tem que repor, não pode ficar assim trabalhando em excesso. Mas elas são apaixonadas pelo que fazem. Mas, por exemplo, e aí não só para artesã, mas para outros empreendedores também, vem a dificuldade de colocar preço no seu trabalho, dificuldade de valorizar e de valorar o trabalho, né? Quanto vale o que eu faço? Então, isso tem os dois lados, né? Porque normalmente as pessoas, ou elas vão pelo emocional, ou elas vão olhar a concorrência. Então, às vezes não é a concorrência direta. Mas aquela pessoa do bairro tal ela cobra 5, então eu vou cobrar 4. Mas espera aí, qual é a tua mão de obra? Onde você compra? Quem é o teu fornecedor? Como você paga? Essa pessoa, ela teve um investidor? Não teve? Então, hoje, a gente pode até citar o Sebrae, por conta da Feira do Empreendedor, que vai estar acontecendo gratuitamente. Ele coloca condições para que as pessoas venham se capacitar. Então, tem ferramentas para ensinar como que você faz esse custo. Não pode ir no achômetro.
Ah, mas a pessoa faz o bolo a 45, então eu vou cobrar mais barato. Só que aí você começa a fazer bolos e a sua conta não fecha, porque você está pagando para trabalhar. E o que o seu bolo é diferente do outro, né? Bom, mas também nem sempre o melhor é o mais barato, não. E outra, se você faz com tamanha excelência, Exato. se você tem diferencial, se você atende de forma especial, se o seu bolo tem um capricho que vai de encontro àquela ansiedade, a expectativa, a emoção do teu cliente, você pode até cobrar mais caro, que ele vai continuar comprando o teu bolo. Exatamente, né? com certeza. É isso. E algo que é primordial, eu acredito que até mais que o preço. O preço é importante para o empreendedor, por conta do custo, uma série de coisas. Mas o cuidado com o cliente. A gente precisa olhar o cliente, a gente está esquecendo de entender. A gente precisa ouvir o nosso cliente, porque o cliente fala o que ele quer. Então, mas eu preciso de caixas para presente. Quais são as caixas? Como que você imagina a caixa? Que material? Então, muito empreendedor não pergunta. Então, ele vai pelo achômetro, entrega uma coisa e o cliente fala, mas não era isso que eu queria comprar. E aí você tem prejuízo. Você faz um estoque desnecessário sem entender se o seu público compraria. E isso você fica antenado como? Participando de eventos, de feiras no seu segmento, conversando com pessoas de outras áreas. Como você faz? Me conta, como você chegou até aqui? O que você fez de diferente? Quais são os seus erros? Mas precisa se capacitar, precisa estudar, precisa ler, precisa comprar uma revista, precisa assistir vídeos no YouTube que te tragam um conteúdo, até para você ter conteúdo para conversar com o teu cliente. É isso mesmo. E se colocar no lugar do cliente. Eu trabalhei muito tempo com venda, né? E o meu chefe, muito sábio, ele falava, Cláudia, você precisa colocar o seu coração no coração de quem está te assistindo. Isso significa criar empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Para eu me colocar no lugar do outro de verdade, eu tenho que viver um pouquinho a vida do outro. Então, me imaginar naquela pessoa, imaginar quais são as expectativas daquela pessoa, quais são os planos, quais são os sonhos, quais são as necessidades, né? Aí a gente consegue comunicar. Sim. Não adianta empurrar hoje por goela abaixo nada. Não. Ninguém mais é burro, né? E tem um outro ponto muito importante, e aí eu lembrei de você lá atrás, em vendas, é a autoconfiança. E você adquire a autoconfiança como? Confiando naquilo que você vende. Estudando, se aperfeiçoando, né? Quer dizer, quantos dias você atendia clientes tão diferentes, mas você estudava o produto. Por quê? Para o outro falar assim, nossa, é isso que eu preciso. Então, se você não for autoconfiante, se você não tiver certeza, ou dizer, olha, eu não sei, mas eu vou verificar e te informo, as pessoas elas ficam muito fragilizadas. E aí elas não acreditam, fica só no sonho. Mas eu tenho um sonho, não dá certo, que essa crise... Peraí, é sonho? Então, eu acredito que quando você está no caminho certo, as portas se abrem. Você trabalha e a vida e Deus vai colocando as pessoas certas no seu caminho, né? Então, você tem que arregaçar as mangas, você tem que plantar, você tem que semear. Trabalhar dá trabalho, né? Agora, antes de tudo isso que a Roberta está falando, eu acho que você tem que ser alguém bacana. Hoje eu falei sobre a história de ser cristão, de carregar um título, sou cristão. Só faz sentido se Cristo tiver feito você nova, de novo, com novas qualidades, né? Com jeito novo e gostoso de ver a vida, com jeito bom de se relacionar. Não é que a gente não erra muito, aí pede perdão e começa de novo. Mas aí quando você é bom, quando você vive em amor, você consegue dar o melhor pro outro. Então a gente precisa ser uma pessoa boa, ser uma pessoa cada vez melhor. Com certeza. Né? Não tem jeito. E ontem eu ouvi de uma pessoa falando assim, quando a gente faz o bem pelo outro, aquilo volta pra gente. Volta. E fazia tempo que eu não ouvia isso, né? E ele ajudou uma pessoa a se recolocar no mercado de trabalho e ele falou, Roberta, depois eu, sem saber, ajudei ele a ir para uma vaga melhor. Então, assim, semeie, né? Seja excelente naquilo que você faz, né? É aquele ditado, mas fulano não tá vendo, mas Deus está vendo. Sim. Você está fazendo o seu melhor, né? Como que você trata o seu cliente? Com carinho. E todo grande sonho começa pequeno, né? Eu gosto sempre de falar isso. Sonhe grande, mas comece pequeno. Então, às vezes, mas comecei aqui na minha casa, uma portinha. Começa. Tem uma meta, um alvo. Hoje eu tô aqui, fevereiro de 2017, eu tô aqui na minha casa, um cômodo. Mas como você quer estar em dezembro? Eu sou muito visual, você tá me falando e eu tô pensando assim, aquela pessoa que trabalha com Deus no coração, sendo cada vez melhor, atende todo mundo bem e passa o dia, por mais que venham muitos desafios, a gente sabe que vem, mas ela deita no travesseiro e faz assim, mais um dia, deu tudo certo, graças a Deus. A outra que brigou com uma, perdeu um fornecedor, ficou chateada com o cliente, entregou de qualquer jeito, termina o dia e fala, passou esse dia.
escolha quem é essa pessoa que você quer ser, como é que você quer terminar o seu dia, né? E aí são as atitudes deste dia que vão fazer diferença. Eu tô com o celular na mão, Rô, porque a gente abre para as perguntas no WhatsApp, já tem gente participando. Se você ainda não mandou, pode mandar. O nosso WhatsApp é o 011 9 50 45 18 40. Porque como a Roberta nos ensinou, a gente quer ouvir. E aí a gente quer saber o que é que você precisa. Roberta Homeotec pode te ajudar agora. Então manda a sua dúvida que ela responde já, tá bom? E já tem algumas pessoas participando aqui, olha. Tem uma pergunta que vem lá de São José do Rio Preto, da Fabiola. Ela diz que trabalha em casa por encomendas. Ela fala, trabalha com venda de massas por quilo. Mas esse ano, para mim, começou de mal a pior. Os meus clientes pararam de comprar. O que eu posso fazer para alavancar as vendas? Isso é uma pergunta muito importante e um erro em muitos casos. Às vezes as pessoas elas acabam ficando na mão de poucos clientes, né? Ah, mas eu já vendo para esse cliente há 6 anos. Ele nunca vai me deixar. E você acaba não descobrindo novos mercados, prospectando novas possibilidades de cliente. Então, será que você com as suas massas, por exemplo, não pode descobrir empresas que você possa fornecer para o almoço dessas empresas? Hoje, tantas pessoas com volume de trabalho, às vezes num domingo, elas não querem ir para a cozinha, elas querem comprar uma massa caseira gostosa. Será que você não pode fazer uma parceria em empresas, buscar o centro comercial, fornecer para um evento que vai ter na empresa, sair um pouquinho só da venda para a pessoa física e começar a pensar em vender para a empresa, fazer eventos em empresas? Então, cuidado em ficar apenas fornecendo para um único cliente. É igual quando alguém fala assim, Roberto, eu estou super preocupado, porque o meu faturamento ele está apenas na mão do cliente que representa 80%. Gente, se esse cliente quebra, se esse cliente descobre um outro fornecedor, enfim, você vai quebrar. Tem que ampliar, então, a rede de relacionamentos de clientes. Eu lembrei de um case que a gente acompanhou, até gravou aqui, que é uma pessoa de São Paulo, por isso eu posso falar que você está em São José do Rio Preto, que é o Rolando Massinhas. Ele também passou por uns apuros e ele resolveu vender as massas que ele fazia também por quilo e entregava. No carro dele, ele descobriu que numa determinada empresa não tinha refeitório, que os funcionários saíam com fome, não tinham onde comer, e ele montou ali. Aí ele vende aquelas massas que nem água e um conta para o outro e a pessoa come ali e já leva embora para casa também. Exatamente. Então, também possibilidade de abrir aí essa rede, né? O estímulo à criatividade, né, Cláudia? Então, assim, por que você só precisa vender massa por quilo? O que mais você pode fazer? Você pode participar de eventos, aniversários e ceder as suas massas, fornecer as suas massas em cumbuquinha para um aniversário de criança. As pessoas hoje comem, né, em pé para ser mais prático. Então, tem N possibilidades. O que eu incentivo é que as pessoas comecem a pensar fora da caixa, né? Não pensa só, eu só vou vender aqui. Não, tem muitas oportunidades. Perfeito. A Elaine Silveira, ela é de Bela Cruz, no interior do Ceará. Ela diz, faço peso de porta e vendo a R$15, qualquer peça. Mas eu não sei qual é o meu lucro, nem onde eu estou ganhando ou perdendo. Como faço para saber? Olha que desafio, né? Porque assim... É um desafio até para nós, né, respondermos, porque como é esse peso? Qual é o material que você usa? Qual é a quantidade que você vende? Tem uma outra pergunta também para você pensar. Quanto você precisa vender para ter o seu prolabore? Né? Quanto custa você como pessoa física? Então, na verdade, tem que ter uma renda, você ajuda em casa em relação a isso? Então, a primeira coisa é você fazer conta de quanto custa, né, quanto que é a mão de obra. Então, sua compra custa, você gasta R$100. Para quantos porta a porta? E aí você fala assim, bom, cada um sai a R$8, então eu estou vendendo a 16. Não, eles estão saindo a 12, só estou ganhando R$3. Então você vai ter que vender 10 para ganhar R$30. Será que se você vender por 25 e mudar um pouquinho o material, não vai agregar maior valor? E aí você vende numa menor quantidade, mas num valor maior agregado? Então, pensa nesses detalhes, para quem você É legal vende. pensar também no quanto você deve fazer o seu peso de porta e usar a máquina de costura, imagino eu. Pensa também quanto que vai de energia, tem que fazer todo esse cálculo bonitinho, né? Também, exatamente. E seu tempo também, o tempo que você está ali dedicada. Sim, tem gente que esquece isso, né? Só conta a matéria-prima e esquece da hora dela trabalhada, o seu talento, né? Eu volto aqui já. Tem bom. muitas perguntas já. Que bom que vocês estão participando. Eu fico muito feliz de poder ajudar. Vamos lá, voltar aqui para o nosso assunto. Sim. Tanta gente querendo aprender, né? Ótimo. E a gente realmente
fica feliz de poder ajudar, né? Roberta, você fica feliz também de poder ajudar, né? Eu amo, eu falo que ver a transformação e a realização dos sonhos das pessoas me inspira. E até aproveitando o que você falou de beleza, de cabelo bonito, isso também é importante para o empreendedor, né, Clau? A pessoa estar bem apresentável, né? Você vai numa reunião, você vai apresentar o seu produto, o seu serviço, se preocupe também na forma como você vai chegar nesse lugar. Você é o seu cartão de visita. Ai, Roberta, mas, poxa, eu não tenho tantos recursos, não vou no salão. Mas faz em casa, mas tenha esse cuidado, É verdade, né? Isso é importante. A Cade Salto está perguntando sobre cálculo, ela quer trabalhar com costura, a Roberta falou ainda há pouco, né? Tem que ver tudo que gastou, quanto gastou de tempo. Exatamente, é muito importante detalhar quais são os produtos, né? Então, assim, quais são os insumos que você compra, quanto custa a sua energia, né? A conta de energia, você tem um cálculo do quanto é da casa, o quanto é da empresa, fazer um estudo de mercado, fazer uma pesquisa realmente para você parar um pouquinho com o achômetro. E lógico, tem a tua experiência, né? Entender um pouco desse mercado. Eu faço concertos. Então, às vezes você faz da sua casa. E aí você não pode se comparar com uma loja de concertos do shopping, que tem uma outra estrutura, um outro Aliás, aluguel. Tem uma pergunta assim, que é da Júlia. Ela fala, eu trabalho em casa com roupas, quero alugar um ponto, mas tenho medo, porque onde moro não vendo quase nada. O que é que eu faço? Então, primeira coisa, né? Antes de você ter um ponto, será que você tem demanda para isso? Quem são os seus clientes, né? Que público que você gostaria de atingir? As pessoas precisam detalhar um pouco mais. Então, assim, são concertos. Tá, mas concerto de roupa para empresário? Você quer ir para um centro comercial? Ou você quer ir só para uma avenida e fazer... assim, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Tá faltando costureira, né, Cláudia? Hoje em dia você vai procurar, tem bairros que você tem uma grande dificuldade. Eu não sei, eu acho que no caso dessa aqui, ela vende roupa, mas a costureira também está sendo beneficiada com esse assunto. Agora, você vendendo roupa, então assim, qual é a roupa? Qual é o tipo da sua loja? É uma boutique? É mais uma loja? Qual que é a tua proposta? Como que as pessoas vão saber o tipo de loja que você quer ter, né? O que você quer vender? Porque ter mais da mesma coisa pode ser um problema também. Então assim, mas eu não vendo tanto porque eu estou em casa. Mas pensa pelo outro lado, quantas pessoas hoje vendem roupas indo até o cliente? Então você tem um custo fixo menor, você trabalha com visita agendada e você pode falar para essa dona de casa, para essa empresária, enfim, essa mãe de 3 filhos que tem uma vida corrida, olha, eu atendo você no seu horário de trabalho. Imagina no horário de almoço, você mostrar as roupas para 5, 6 pessoas. Muito. Eu tenho 2 dicas para dar para essa nossa telespectadora. Uma que eu não vi de onde que você é, me desculpa, mas aqui em São Paulo é muito comum uma tal da malinha. Então você que trabalha com roupas, você pega uma mala bonitinha, aí você coloca as suas roupas, coloca a lista de tudo que você vende, com todos os preços e fala, não tem problema, eu vou deixar a malinha na sua casa, você olha, você experimenta, tem lá a relação com todos os preços e o que você quiser, você já fica e aí eu passo amanhã ou depois de amanhã para pegar essa malinha de volta. Então, esse é um caminho. Um outro caminho que é legal é você fazer, por exemplo, um Facebook com as suas peças, mas divulgar num grupo do seu bairro. Então, mesmo que seja você a criadora desse bairro, faz um grupo das suas vizinhas e começa a espalhar e todo mundo postando o que aquele bairro faz, o que aquele bairro produz, o que aquele bairro vende. E aí as pessoas que estão ali ao seu entorno, elas vão te descobrir e aí elas vão comprar de você. Isso também é legal, é um bom caminho, né? Com certeza. E ainda sobre ponto fixo, Clau, as pessoas têm uma ilusão, né? Assim, eu preciso abrir um escritório numa avenida tal da cidade, eu preciso estar em tal ponto. Depende, precisa mesmo, né? Hoje, dependendo do segmento, há um advogado. Será que ele não pode aproveitar essas oportunidades hoje de escritórios compartilhados? Você tem um custo menor, às vezes o cliente ele não vai até você vai ter que ir até o cliente. Então, só para você dizer que está naquele endereço com um custo fixo enorme, então precisa pensar, ter um custo fixo hoje só se você realmente tiver a necessidade. Se o cliente for até você, se houver realmente uma demanda de procura, mas só para você pagar um aluguel, eu pago R$3.000, mas nenhum cliente vai até a sua loja. Então, essas ideias que a Cláudia passou são excelentes e você tem também uma liberdade, qualidade de vida, né? Então, assim, poxa, de manhã você leva teus filhos na escola, passa as malinhas
deixando pelo bairro ou na empresa de alguém. Então você consegue conciliar a tua agenda também, que é importante. Lembrei de mais um case que a gente já gravou aqui. Tem uma pessoa, que se eu não me engano é em Brasília, que ela tem uma boutique na van. Ela comprou uma van, ela fez um jeito de ter um provador lá e ela vai nas empresas, então ela combina com a pessoa da empresa, com a RH, a mulherada toda desce, todo mundo entra na van, prova, experimenta. Muito legal também. Então, gente, pensa fora da caixinha, isso é importante. Olha, tem uma telespectadora de Porto Alegre, se eu não me engano, que é 53, o DDD, ela não se identifica. Ela fala assim: faço tiaras e laços e bico de pato, mas tá difícil competir com os chineses, porque tudo que vem lá da China vem com aquele precinho, né? Então ela quer saber o seguinte: eu faço e vendo por R$15, as minhas peças são únicas, eu devo montar uma página? Com certeza, aproveitar essas dicas que a Cláudia já passou, né? Então, assim, monta uma página no Facebook, grupos no seu bairro, mostrar isso, por exemplo, tem muitos lugares hoje que fazem trocas, encontros de final de semana, então você expor a tua peça, as pessoas precisam ver. Então, se há uma exclusividade, poxa, ela vai ter uma relevância, ela vai falar assim: eu quero ter essa tiara, ela é única, ela foi feita para mim. Mas para que isso aconteça, você tem que expandir. Mais pessoas precisam te ver, mais pessoas precisam saber. E não ficar limitado, porque normalmente é imediato, né? Eu vou começar a fazer coxinha saudável. Então você vai lá na sua agenda telefônica, manda uma lista para todo mundo no WhatsApp. Quando é início, o pessoal vai comprando e tal. Você tem que tomar um cuidado para fidelizar. Mas e depois? Você já vendeu para aquele grupo de amigos, então a gente precisa expandir, ver outras possibilidades. Então, se o seu produto é exclusivo, procure bairros que acreditem e incentivem o artesanato, esteja próximas de feiras e eventos que realmente eles valorizem isso. Muito legal. Tem uma telespectadora que pede para não ser identificada, mas a pergunta dela é ótima para todos e todas as telespectadoras em relação ao horário de atendimento. Ela fala assim: eu trabalho em casa e com costura e as clientes acham que se eu estou em casa eu estou à disposição a qualquer momento. Como informar aos meus clientes o meu horário de atendimento? Ai, isso é delicado, né? Porque eu costumo dizer assim, muitas vezes nós, empresários, o próprio empreendedor é ele que acostuma mal, né? Porque você vai abrindo exceção. Então, uma coisa é a exceção, mas depois da primeira exceção vira uma regra. E aí, como que você conserta isso? Então, começar com jeitinho, né? Tem N formas de você dizer não. Então, começa, olha, a partir de 1º de março eu tenho um novo horário de atendimento. Ai, mas... E assim, tem que entender também quem é o seu público. Às vezes você precisa de um horário flexível. Não necessariamente você tem que estar disponível às 8 da manhã. Às vezes você é melhor começar a atender às 11 e ir até às 8. Então você tem parte da manhã para aproveitar e fazer tudo o que você precisa. Então, quem é o teu público? Pensa, quais são os horários e dias da semana que você mais recebe clientes? Então, às vezes você está lá com a sua porta aberta, mas você não recebe ninguém. Então, se você atende à noite, então será que não é melhor você fazer um horário flexível, né? Tarde, noite? Mas ter jeitinho para falar, né? Ah, a partir de amanhã eu não atendo mais você às 8 da noite. Nossa, mas como assim? Eu venho aqui há 3 anos e você nunca me falou isso? E conhecer o cliente, né? Porque às vezes a necessidade das suas clientes é exatamente essa. Exatamente. Eu, por exemplo, não conseguiria ir numa costureira se não fosse sábado. E se ela não me atender aos sábados, eu vou ter que ir a outra? Exatamente. Né? Então, dá uma olhada nisso antes. Tem uma pergunta que vem lá do DDD 81, também não se identifica, mas fala: o que fazer para estudar e trabalhar quando estou tão fraco espiritualmente com problemas sentimentais? Bom, isso é algo que eu acredito em relação ao teu posicionamento na tua vida cristã. Tem coisas que Deus está conosco, mas tem coisas que a gente também tem que se posicionar. Então, se você está passando por um momento delicado, emocional, o seu negócio só vai caminhar a hora que você estiver forte, como a Cláudia começou aí o nosso quadro falando. Então, busca uma ajuda, né? Será que você consegue buscar um terapeuta, ter um cuidado com a tua fé, dentro daquilo que você acredita? Pessoas possam acompanhar a tua vida, né? Pessoa que você possa ligar e falar: olha, eu preciso de uma oração, mas eu também estou fazendo terapia e as coisas vão se encaixando. E eu também acredito assim, a gente tem que reagir, né, Cláudia? Então é uma escolha, você pode decidir se trancar no quarto e falar: eu vou ficar por aqui. Mas você pode decidir: eu vou ultrapassar isso, eu vou buscar ajuda. Por quê? Porque conforme você for vendo os frutos, isso vai te dando energia, isso vai te dando alegria, as pessoas vão começar a torcer por você. Mas se movimenta, né? Tem aí
ótimos psicólogos. Roberta, mas eu não tenho recurso. Tem várias universidades. E tem grupo de apoio que é de graça. Sim. Eu amo grupo de apoio. Quando você vai à igreja também, não sei qual é a tua religião, mas tem lá o padre que você pode se confessar, depois você pode bater um papo. Se é um pastor, você também pode fazer a mesma coisa. Vá. O importante é você sair, né, e falar, eu vou fazer um pouquinho diferente todo dia. Exatamente. E não desistir. Né? Comece. Pode ser que amanhã seja difícil, mas não desista, né? Amanhã é um novo dia. Então, hoje você esteve mais forte, pode ser que amanhã não, mas tenha um alvo. Vou sair dessa, né? O ano está só começando e um ponto muito importante, ela já reconhece, né? Que ela precisa dessa ajuda. Isso já é muito bom. Isso já é muito bom. Olha, a nossa telespectadora que faz biscuit, vem ensinar aqui, Red Minas, né? Ela fala assim, oi Cláudia, eu amo o programa, gostaria de saber o seguinte, eu faço biscuit há 16 anos. Eu fiz página para vender no Face e não consigo retorno. Minhas amigas de profissão estão sempre com encomendas. Eu não sei onde está errado. Eu gostaria de uma opinião a respeito. Como é que está essa página no Facebook? Pensa assim, né? Uma página no Facebook, ela tem que deixar a outra pessoa curiosa, surpresa. Será que a sua página, as fotos estão bacanas? Né? Você desperta a curiosidade? Ou será que depois de tanto tempo de profissão você acabou deixando de inovar? Eu acho que uma palavra para você, querida, é inovação, criatividade. Pegar toda essa tua experiência, esse seu know-how de 16 anos e mostrar algo diferente, né? Colocar nas redes sociais e falar, poxa, eu tenho 16 anos de experiência, eu posso fazer coisas incríveis, maravilhosas e diferentes. Mas o mais do mesmo, o público cansa. Tem muita gente, e até essa pessoa pode falar, poxa, mas tem gente há 2 anos no artesanato vendendo mais que eu. Mas será que essa pessoa não está inovando? Ela não vem com um gás novo, com uma outra visão de produto? E você pode estar num momento que precisa de reciclagem, de inovação, de criatividade. Sair um pouco da caixinha. Se preciso for, deleta as fotos que você tem, faz novos álbuns, né? Faz tudo novo, ano novo. Sabe o que eu estava pensando esses dias? A fazer alguma coisa colecionável. Você faz biscuit, imagina que você pode fazer coisas colecionáveis, que todo mundo queira ter, mas não queira ter a coleção e que vá comprando aos pouquinhos. Então, mas eu não sei qual é o caminho, estou te dando algumas ideias, Roberta outras, então vai colocando isso em prática. Mas o colecionável eu acho que é sempre legal, né? Porque a gente acaba vendendo bastante, é diferente. Então pensa nisso, sim. Quem sabe é um caminho aí. A pergunta aqui da nossa telespectadora de 15 anos é a Thaís. Thaís é de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz de ver as meninas jovens empreendedoras. Eu sempre fui muito empreendedora. Eu conto aqui que eu, pequenininha, com 9 anos, já queria ganhar meu dinheirinho, fazia brigadeiro, arranjava umas caixas de camisa, colocava os brigadeiros, levava na escola e vendia. Depois eu resolvi vender a Avon, da revistinha da moça que trabalhava lá em casa, e foi muito legal. E aí eu vendi prata quando eu comecei a me entender um pouquinho mais adulta, e assim eu fui fazendo meu dinheiro e foi muito bom. E aí também entender a necessidade do outro, isso é maravilhoso. Então parabéns, antes de mais nada, viu, Thaís, pela sua iniciativa. Ela fala assim, eu tenho medo de pedir demais pelo artesanato. Eu queria saber se tem alguma conta que eu possa fazer para tirar uma média de quanto pedir. Essa é a dúvida da artesã, né? Eu, assim, não sei se é o meu perfil, eu sou muito ousada, né? Eu acredito que, assim, o não você já tem. E você só vai saber se vai dar errado se você testar. Então, é melhor você, às vezes, testar, tentando errar para mais, né? Porque, por exemplo, hoje você vende a 50. Será que é 50? Do que eu prefiro assim, eu vou testar cobrando um pouco a mais e depois eu ajusto cobrando um pouco menos. Do que eu deixar aquela gordurinha muito restrita e depois eu não conseguir voltar ao preço. Então, assim, testa. Voltando, qual é a qualidade dos produtos que você usa? Por que as pessoas gostariam de pagar mais caro por aquilo que você faz? Então, assim, você consegue colocar o dobro do seu custo, né? Eu tenho um custo de 50 e eu vou vender por 100 reais. Ai, mas 100 reais é muito. A gente precisa mudar a nossa cabeça, porque para o cliente, 100 reais pode não ser muito. Você, às vezes, está pensando com o seu bolso. Então, assim, é 100 reais, mas você vai ter isso, vai durar tanto tempo, é impermeável. Quais são os valores agregados daquilo que você está entregando? A gente precisa relembrar o quão é bom aquilo que a gente está vendendo e não ficar limitado. Ai, custa 50? Ai, eu só vou por 10 a mais, porque... Ai, vai que fica caro, né? Seja ousado, coloca 100 reais
E se você perceber que demorou um pouquinho para vender, aí você dá uma baixadinha. Faz assim, faz lindo, Thaís, faz lindo, de forma que suas clientes falem assim, ai, Thaís, eu tenho gosto, eu pago o teu, é mais caro do que da outra, mas o seu é lindo, então faz lindo, faz com amor, faz com diferencial, que vai ser um sucesso. Aqui, olha, a Patrícia de Paraisópolis, ela quer saber só o seguinte, quero fazer artesanato para vender, mas não tenho capital para investir, já estou enfadada ao fracasso? De maneira nenhuma. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que começaram com nada ou com muito pouco? Eu acredito que você possa buscar oportunidades. Será que às vezes você não tem alguém que pode entrar com um valor mínimo, né? Então você tem uma amiga que fala, olha, eu tenho um valor aqui que eu quero investir. Não precisa ser necessariamente um valor grandioso. Às vezes você precisa começar com R$200. Busca alternativas. Às vezes você consegue fazer com o seu trabalho e fazer uma parceria com alguém teu consignado. Vale a parceria, mas vale o cuidado, a atenção. Não é todo mundo que você pode se aliançar e ser parceiro. Mas também não se apegue que para começar tem que ter dinheiro. Exatamente. E começa pequeno, tá? Não ache que tem que comprar equipamentos, coisas grandes para começar nada grande. Começa pequenininho. Vai sentindo aí o teu jeitinho e o mercado também. Roberta. Uma delícia. Priscila tem que vir toda vez. Priscila toda semana tem que vir bastante. Olha, oumeutech.com.br. No Facebook é Roberta Oumeutech. E o telefone é 011-2348-5144. Te espero, então. Obrigada. Tá bom? Cláudia. Logo. Obrigada. Pra gente continuar aprendendo. Sempre um prazer. Muito Obrigada. bom ajudar a turma que tá em casa, né? Afinal de contas, a gente tá nessa situação com tantos milhões de desempregados, mas não significa fracassado, ao contrário, gente. Quando Deus fecha uma porta, abre-se de fato uma janela, mas se a gente arregaçar as mangas, certo?